Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. E nessa noite vamos falar da saúde do homem e também do combate a drogas. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa falando da saúde do homem. E é claro, estamos vivendo o Novembro Azul, o mês que é voltado para a prevenção do câncer de próstata, particularmente no homem, mas também, de uma maneira geral, voltado para a saúde do homem. E o homem, você, meu amigo, assim como eu, sabe muito bem que o homem tem uma certa resistência, se não uma grande resistência, em ir ao médico, em fazer tratamentos prolongados, em tomar remédio, né? O homem, eu não sei se por uma questão cultural, nós temos uma situação bastante delicada quando se fala de cuidar da saúde. E para falar um pouquinho sobre esse bloqueio ou essa situação, nós vamos conversar essa noite com o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco, que é psicanalista e também coordenador de estudos de psicanálise do Instituto Keynes aqui em Londrina. Luiz Cláudio, seja bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, boa noite, Luiz. Sempre é bom, né, estarmos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Falando nisso, eu comecei o programa falando de bloqueio. Nós homens temos bloqueio mesmo, isso já começa sendo uma desculpa? Não, existe bloqueio mesmo, né? Tem um pouco da questão cultural, que é aquela coisa do machismo, aquela coisa de situações e outras situações que envolvem, a gente vai até explanar um pouquinho aqui, mas existe realmente um bloqueio psicológico já incutido desde a infância com relação a isso. Começa quando o pai fala para o filho que não pode chorar, que homem não chora? Homem que homem não chora, o pai chega lá e fala para ele que homem não pode ter contato com outras pessoas, homem tem que ser durão, o homem não pode falar dos seus problemas, ele tem que guardar tudo para ele. Caiu, levanta logo, porque não está doendo não, levanta logo. Já vai incutindo na cabeça do menino. Mas a gente faz isso com as crianças ainda? Infelizmente faz. Né? A gente vê isso dia a dia, todo dia, né? A gente vê isso, né? Levanta, você é homem, existe uma expressão principalmente na pré-adolescência, né? Você é um homem, é um saco de batata, você é um homem, é um rato. Então tudo isso daí vai incutindo na cabeça do jovem essa situação. Freud até dizia isso já no passado, né? Que tudo aquilo que você coloca na cabeça da pessoa, do inconsciente, né? Vai ficando lá incutido, vai ficando gravado no inconsciente do homem, né? No inconsciente da pessoa. E do homem, pela cultura machista que é o mundo, né? Não é só aqui no Brasil. No mundo, então, tudo isso, existem ainda alguns bloqueios gravíssimos, né? Que a gente tem que trabalhar sobre isso. Quer dizer, você está falando, eu estou lembrando da minha adolescência, meu amigo, quando a gente se ufanava de falar, não, eu fiz uma sutura sem anestesia, né? Enfim, eu não sinto dor, eu sou machão, eu sou bom. E isso acaba projetando também para a idade mais adulta? Acaba, porque assim, numa certa idade, a gente tem onde forma a psicanálise, a psicologia, nós chegamos a um consenso que existe a formação do caráter do ser humano até os 7 anos, né? A formação de tudo que ele tem. Então, quando a gente tem de 0 a 7 anos de idade, a gente tem certas situações que acontecem ali, que ficam gravadas. A gente pega o computador, a gente digita lá o nosso texto, digita lá o nosso diagnóstico, as coisas, e grava lá no computador. Está lá na memória. Uma hora que eu preciso, eu vou lá, abro a pasta, clico e tiro aquele relatório, aquela situação que eu deixei armazenada. A mesma coisa acontece com a gente. Com todas essas situações de, eu suturei aquilo, porque eu aprendi no meu passado que alguma coisa que homem é o cara forte, é o durão, é aquela coisa. Existem aí várias situações, né, vários exemplos que na medicina, a gente conversa com vários médicos, os médicos colocam situações de gente que chega lá, aquele que não pode ver sangue já chega desmaiado. O cara olhou para o braço dele, ele olha o sangue de todo mundo, olhou para o braço dele, ele cai desmaiado. Mas no dele mesmo, né, quando ele vai lá, não, eu faço isso e aquilo. Mas aí é uma questão psicológica. Porque se ele está vendo do outro, por que no dele ele não consegue? É uma questão realmente psicológica. Leandro, eu quero até fazer um parênteses aqui nessa conversa, claro, nós vamos falar da saúde do homem, mas por um lado, Luiz, a questão sem pensar na questão da saúde, depois nós vamos ficar bloqueados para ir atrás
da saúde, mas do ponto de vista de fortalecimento, não é interessante a gente realmente dizer isso para as crianças? Olha, você é forte, você consegue, você é macho, você é mulher, você é homem. Não é importante isso? Tem que ser feito, né? Tem o fortalecimento, né? Porque, por exemplo, na psicanálise, você pega Freud e Lacan, que são os dois mais proeminentes que eu considero. O Freud fala que você pega do 0 aos 2 anos, você tem uma fase das crianças, dos 3 até os 5 anos outra fase, dos 6 aos 12 outra fase. Né? A gente chama isso de fase oral, fase anal, fase de latência, e assim, né, você vai dividindo as fases da criança. E essas fases são importantes, porque são nessas fases que você vai colocar na criança o seu futuro. Né? Aquilo que você falou, vai fortalecer. Poxa, olha, você consegue. A criança, às vezes, você vê, tem uma sobrinha lá que ela aprendeu a andar de triciclo. Né? 2 anos, vai fazer 3 anos agora, no final do ano. E ela, toda criança, né, nessa idade, quer que você empurra toda hora. Claro, mais fácil. É mais fácil. Só que você fortalece, olha, não, você consegue. Vai lá, você tem força, você ensina como faz, você começa a incutir na cabeça dela que ela tem força, que ela consegue, que ela vai conseguir. Essa é a parte importante. E assim, tem que ser com os meninos. Se caiu também, tem que se levantar, caiu, olha, se doeu vai passar dor. Exatamente. Isso é a coisa boa. Isso é uma coisa boa. O problema é quando você, ou quando uma pessoa coloca de uma maneira pejorativa. Começa a não dar bola para aquela situação. A criança caiu, porque tem criança que depois aprende também que ela chama atenção por aquele motivo. São várias vertentes, né? Eu digo sempre, meu amigo, que nós, diferente dos nossos pais e dos nossos avós, nós vivemos na era ou na idade da informação. Né? Ou seja, a diferença basicamente entre a nossa vida e a vida dos nossos antepassados é que nós temos informação e temos acesso a essa informação de uma forma muito rápida, muito fácil e muito barata, inclusive, ultimamente. Tudo bem, então, eu fui lá aquela criança que meu pai, até para me fortalecer, dizia para mim, olha, homem que é homem não chora, caiu, levanta, ralou, não é nada não, passa a mão, tá tudo certo, né? E vida em frente. E isso me trouxe, por consequência, né, um efeito colateral não desejado pelo meu pai, mas que eu tenho um bloqueio para cuidar da minha saúde, certo? Então, eu sou muito forte, eu não gosto de sentir dor, eu não tomo remédio, eu não vou ao médico, mas talvez em função desse bloqueio lá de trás, da minha infância. Eu estou sabendo disso agora, assistindo o programa Pauta em Debate, eu posso dizer que a partir de agora eu tenho como quebrar esse bloqueio e eu já tenho essa informação e eu devo começar a ir ao médico? É bem preciso. Né? E é necessário. Eu vou dar um exemplo que a gente conversava em off aqui. Eu tive bloqueio também, como tantos outros, na questão de procurar ajuda médica, por causa da questão de você aprender. Era positivo, mas como Lacan disse assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Então, é interessante quando o meu pai falava, minha mãe, meus tios, meus avós falavam exatamente isso. Olha, você é forte, você isso, você aquilo. E de repente, no meu inconsciente, eu coloquei, então eu não preciso de médico. Aí tem aquela questão, que aí é o lado ruim. Se você não fizer isso, a gente faz isso até hoje, tem hora que eu me pego fazendo isso às vezes. Se você não fizer isso, eu vou te dar injeção. Né? Se você não fizer isso, você vai tomar remédio. O bloqueio começa aqui, porque aí eu falo assim, eu já associo o seguinte, se eu for ao médico, é uma coisa ruim. Vou tomar injeção. Vou tomar injeção. Injeção é ruim, lógico, a gente ninguém gosta de tomar injeção. Tem gente que tem bloqueio, não sei se você já viu várias pessoas assim, eu conheço várias pessoas que têm bloqueio daquela maquininha do dentista. Sim, claro. Né? Tem gente que é um problema sério, para ela fazer uma consulta, cada vez que ela vai ao dentista, ela precisa passar por uma sessão de terapia. Porque é uma coisa... Mas isso a partir de agora, claro, é inegável a necessidade, até porque é a maior causa de incidência de mortes, fora a questão da violência, evidentemente, mortes de saúde no gênero masculino. Você ter aí a incidência do câncer de próstata é algo assustador. É importante, claro, todo mundo sabe que é importante ir ao médico, há campanhas e mais campanhas dizendo para o homem fazer o exame, procurar um médico para poder fazer a prevenção do câncer. E muitas vezes, ou a grande maioria, acaba não indo, ainda que tenha informação, ainda que saiba que é importante, ainda que saiba que a sua vida pode estar em risco.
Como quebrar isso? É necessário a pessoa, primeiro, se ela tem um bloqueio, né, ela tem que procurar uma ajuda profissional, né, porque aí o bloqueio não vai ser simplesmente a questão com relação a esse exame, vai ser com relação a várias coisas. Por exemplo, eu considero aí alguns fatores, né? O primeiro fator que eu considero do bloqueio que ela tem é um bloqueio com relação a como que ela vai lidar com os sintomas. Né? Primeiro que ela fala assim, poxa, mas isso é uma coisa natural, né, com relação aos sintomas. Todo mundo passa isso, todo mundo tem isso. Todo mundo sente, porque o câncer de próstata ele tem alguns sintomas, dificuldades para urinar, né, ela demora mais, ele tem que fazer mais pressão e tudo mais. Existe uma dor um pouco que incomoda, né? E você vai vendo alguns sintomas. Mas aí ele começa, a minha idade, porque já é a partir dos 45, a partir dos 40, a partir dos 45, 50 anos que a pessoa começa a se preocupar um pouco mais com isso. Então ele já começa, o que eu vou falar para minha família, é um outro fator, como é que eu vou falar isso com os colegas, né? Para fazer o exame então, que aí tem aquela questão que existe o exame de PSA, que é um exame que faz com relação no sangue, que você faz de outra forma. Existe a ultrassom retal, existe também um outro tipo de exame, mas o mais confiável ainda é o exame de toque, né, o exame do toque retal. E aí o que acontece? A questão a pessoa fala assim, não, mas eu sou homem pra caramba, como é que eu vou lá, né? E às vezes acha que tem que ficar numa posição. A gente vê várias figuras na internet, na rede social, muita piada em cima disso. As piadas acabam aliviando o problema ou acabam agravando? Alivia por um lado, porque o cara fala assim, opa, né? Mas por outro lado, o cara está dizendo assim, é uma forma dele descarregar o seu preconceito e o seu bloqueio. Então, por exemplo, o gaúcho é o que mais sofre, né? O coitado do gaúcho é o que mais sofre. Eu tenho amigos gaúchos, às vezes eu fico, né? Eu falo assim, poxa, coitado do gaúcho, né? Tudo sofre na mão dele, né? Aí tem alguns amigos baianos também, que também agora começaram pro lado do baiano, né? Então, tudo sofre, esses coitados sofrem com bullying, né? Com bullying, né? Com preconceito. Mas é uma realidade, porque tem gente que fala assim, né? Uma das frases que eu mais escuto é assim, mas eu sou homem, eu sou macho, como é que vai chegar alguém lá e vai fazer o exame de toque? Né? A pessoa não sabe que esse exame de toque demora 10 segundos. É um exame super rápido. Né? Da gente falar que eu fiz esse exame. Eu fui fazer É desconfortável. É desconfortável, realmente. Mas é necessário e é uma coisa, 10 segundos está pronto, você fez, terminou, todo mundo, você já tem o seu diagnóstico, você já sabe se você está bem de saúde ou não, porque ali você descobre se ele está no início, ele descobre, e aí você vai se preparar para outros fatores, porque se descobre que tem uma coisa ali, aí já bate outra situação, porque aí você já não se preocupa mais com relação a se eu fiz o exame de toque ou não, aí você já começa a se preocupar tem gente que já fala, não, então quanto tempo eu tenho de vida? Então essa é uma preocupação. E também isso está associado, evidentemente, à questão da precocidade. Quanto antes for feito o exame e se houver a doença, quanto antes detectada, ela também tem maior proporção de cura. Sim, né? E hoje, graças a Deus pela medicina, que cada dia está mais evoluída, eu já falei isso aqui uma vez aqui, eu falo graças a Deus pelo nosso Hospital do Câncer aqui em Londrina, né? Que nós somos da região. Porque ontem mesmo eu estava vendo uma matéria, em determinado estado, tem 1000 pessoas na fila de espera, o paciente morreu, um outro paciente morreu na fila de espera, não conseguiu atendimento, e aqui a gente vê, mesmo sendo público, graças a Deus o nosso Hospital do Câncer é muito bom nisso. E os nossos médicos aqui são muito bem preparados, porque logo quando faz o exame, já te encaminha direto. Né? Ao detectar algo, você já é encaminhado, você já faz. E aí tem uma coisa interessante, não ir direto só ao Hospital do Câncer, né, que vai lá, mas é procurar uma ajuda profissional. Tem o psicólogo, temos nós psicanalistas, que exatamente está aí para dar esse apoio, porque precisa do acompanhamento médico que vai tratar o câncer, que aí muitas vezes é invasivo ou não, mas tem a situação que precisa trabalhar com a mente da pessoa, porque é uma situação, a pessoa recebe a notícia e já acha que vai morrer. Eu vou morrer então daqui a alguns meses, vou morrer daqui a algum tempo. Né? E, como você disse, Luiz, algumas pessoas detectam no início, consegue a cura, ou de repente do estágio que está, se prolonga muito mais o tempo de vida, dá um conforto maior para a família. Então esse acompanhamento é importante, é esse bloqueio que precisa terminar, que o homem aí ele tem aquela questão, eu sou o provedor, e agora como é que vai ficar minha casa? Como é que eu vou ficar com os meus amigos? Como é que eu vou ficar com isso? Não.
Existe até uma piadinha que o pessoal fala, nós estamos falando aqui, e se eu gostar? Eu já falo, se gostar, sai do armário logo de uma vez e vai viver a vida sossegado. É ruim. Para a gente encerrar esse bate-papo, Luiz, com o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco, claro, a gente está falando uma coisa muito séria, fazendo aqui, claro, aliviando um pouquinho também a tensão. Mas, Luiz, a família que está nos assistindo e não consegue convencer o pai a fazer o exame, a ir procurar o médico para poder fazer o exame, para cuidar da saúde, ela pode procurar uma ajuda profissional com um psicanalista, com um psicólogo, com alguém da área para poder realmente trabalhar isso? Deve. Eu digo para você que ela deve. Por exemplo, eu estou fazendo agora no mês de novembro uma série de palestras sobre isso, sobre esse tema inclusive, falando em empresas, falando no consultório, falando no instituto, falando em diversos lugares onde a gente vai. Exatamente com isso. Então, por exemplo, uma coisa que seria uma ótima sugestão, as secretarias de saúde pegam um profissional da área de psicologia, da área de psicanálise, pegam um profissional médico, leva até a comunidade, não precisa, durante o dia é difícil porque os homens trabalham, tem a questão, mas no final de semana, à noite, faz lá um breakfast para ele lá, faz lá um coquetelzinho, e vai explicar sobre isso. E aí leva a família e vai fazer essa explicação, ter um bate-papo, uma conversa. E aí, com certeza, começam a fazer. Se o bloqueio for muito grande, aí procura ajuda profissional que é necessário. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Obrigado, boa noite também aos telespectadores, até a próxima. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Vamos continuar falando de saúde aqui no Pauta em Debate nesta noite. Só que agora a gente vai sair da questão da saúde do homem, falamos disso no primeiro bloco, e vamos falar de uma maneira geral sobre a questão da prevenção e acompanhamento da questão das drogas na família. Afinal de contas, também é um problema de saúde pública que acomete milhares e milhares e milhares de famílias em todo o país. Para falar um pouquinho conosco sobre essa questão das drogas, da prevenção, de como enfrentar esse problema, está aqui conosco o Dr. Júpiter Silveira, da Clínica Gran Vitória, aqui na cidade de Londrina, que tem uma extensa folha de serviços prestados na prevenção de drogas. Dr. Júpiter, seja muito bem-vindo. Ótima noite para o senhor. Boa noite. A droga é uma primeira pergunta, com a sua experiência. A droga acontece na família, ela é um advento, um belo dia o pai acorda com o filho preso ou com sintomas latentes de que está usando drogas, ou isso é um processo que vai acontecendo e a gente não percebe? A gente não percebe. Eu estou falando da minha experiência, né? Aqueles filhos, geralmente é o filho mais brilhante, mais sedutor, mais conversador.
que a gente não percebe, que ele começa a mudar de comportamento. Ele muda os amigos, ele muda da namoradinha, ele já começa a ter problemas na escola, a gente não sabe que ele está matando aula, as notas começam a cair, ele muda os horários. Ele já não dorme no mesmo horário, ele já chega tarde, outro dia ele está cansado, não levanta. Quando ele acorda, ele faz um lanche rápido e some de casa. Ele muda o comportamento. Deixa eu interrompê-lo, só uma questão que para mim é muito importante e acho que para as famílias que estão nos acompanhando. Ele muda tudo isso, mas o pai, é claro, a mãe, percebem e começam a cobrar. Ele explica? Não. Ele desenvolve uma capacidade incrível que se chama manipulação. Ele passa a colocar a culpa nos outros. Ele coloca a culpa na escola, nos antigos amigos que o ofenderam, no pai e na mãe que não são mais os mesmos. Ele não assume no começo. E ele manipula e ele traz provas. Aonde que ele estava, com quem que ele estava, manda ligar, manda fazer isso. E aí quando surge a questão droga, está usando, ele joga pesado. Ele fala, vamos fazer o exame já, mas vocês vão pagar um mico, porque eu vou provar que eu não uso isso. Tá bom. Ele passa a ser um manipulador e ele viaja nesse afastamento daquele menino que a gente conheceu e vai se transformando num malandro. E aí, essa é a primeira fase. Né? São 3 fases. A fase do uso leve, moderado e grave. Quando ele passa para o moderado, ele já não cumpre mais os horários dele de escola e ele já vive conseguindo dinheiro aqui, dinheiro ali e tal. Na terceira fase, que é a grave, ele vive em função já da droga. Aí ele já está na noite, ele já não volta mais, já abandonou a escola, já abandonou, se trabalhava já não foi mandado embora, mas ele inventa que está trabalhando, ele inventa que está na escola, ele faz toda uma encenação para esconder. E ele blefa pesado. Ele joga teus 8 mais 80. Nas 3 fases que o senhor coloca, as 3 fases têm essa manipulação, ou seja, tentar esconder ainda a realidade que é latente? Ele sempre tenta esconder. Ele sempre vai tentar esconder. Né? Quando ele, na primeira fase, então, se ele for levado para um aconselhamento com um psicólogo que tenha experiência, esse que é o problema. Os médicos, psicólogos, pedagogos, as pessoas que a gente procura, e na época que eu procurava, nem sempre aquele profissional tem experiência. E ele manipula o profissional também. Ele vai lá e conta uma história melodramática do pai e da mãe e a velha hipótese que hoje não se aceita mais de que vai para a droga porque é um lar que está em conflito, desestabilizado, um pai ausente, uma mãe não sei o quê. É tudo conversa, não se aceita mais isso. Quer dizer, aquela questão, até porque eu também sou pai, e digo assim, a nossa geração, a geração que foi trabalhar fora muito cedo, que as mulheres foram trabalhar fora muito cedo e que criaram os filhos muitas vezes com babás, com empregadas ou deixando na casa de mãe. Não se a nossa geração tem uma culpa, carrega uma culpa danada dos filhos irem para esse caminho. Não é verdade, não se culpe. Não se culpe, porque de 10 que usam a primeira maconha, somente 3 ou 4 ficam dependentes. Isso é uma outra história, eu tenho uma hipótese sobre isso, que talvez não tenha tempo de abordar hoje aqui. Um dia nós abordaremos. Mas aquele que tem a propensão para desenvolver a doença, ele desenvolve a doença e junto um poder de manipulação enorme. E ele forma todo um cortejo de desculpas, toda uma meias verdades, e ele convence a família, os terapeutas, os professores da escola, de que a problemática não está nele, está na família, está nos outros. Ele costuma jogar, estamos falando aqui de uma situação hipotética, claro, mas costuma jogar com a família, então ele se aproxima da mãe para jogar contra o pai, ou da irmã para jogar contra o pai e a mãe. Aí acontece... Aqui, ele faz um 3 cantos, como a gente chama? 3 cantos. Aí acontece o seguinte, ou o pai ou a mãe, às vezes até ambos, mas um dos dois, que é a pessoa mais amorosa,
ela desenvolve uma doença que se chama codependência. Às vezes uma avó. E ela passa a mão. Então ela dá um dinheiro escondido, porque ele inventa que está precisando disso, que está precisando daquilo, porque ele precisa do financiamento da droga. Enquanto ele é leve e é moderado. Ele precisa do financiamento. Então um dos familiares vai ficar codependente. Isto é, vai fazer tudo o que ele pedir. E vai defendê-lo. E vai defendê-lo e vai esconder a realidade do restante da família. E ele se aproxima e manipula essa pessoa. Essa pessoa passa a ser o financiador da droga. O que dá o dinheiro, o que esconde a verdade, o que atende telefone, o que manipula, aí ele vem e chora, ele vem e faz todo um teatro, e ele passa a comandar essa pessoa, e essa pessoa passa a ser um aliado dele. Um aliado, sem saber o mal que está fazendo. E quando outros membros da família querem cobrá-lo, passa a ter um conflito familiar. Um conflito enorme, porque essa pessoa vai defendê-lo, se for uma mãe. A codependência é tão grave que tem mães, que são conhecidas nossas, que saem de casa meia-noite, 1h, 2h, 3h da manhã, vão sozinhos na biqueira comprar droga para que o filho não saia de casa. Trazem a droga ali. De tanto medo que elas têm que ele vá. Porque ele fala, se você não trouxer, eu vou para a rua. Aí você não me acha mais. Você vai me achar morto. Você vai me achar... Eu vou embora daqui. E, doutor, o senhor está falando isso, eu estou vivendo a experiência de muitas famílias que a gente conhece, né? Infelizmente, experiências bastante trágicas. A mãe que faz isso ou o pai que faz isso no intuito de tratamento, de proteger, pensando que está protegendo. Ele está protegendo mesmo? Não está. Ela está aumentando esse poço, a gravidade dessa doença. Então é por isso que hoje nós temos o nosso interno lá e as famílias, paralelamente, a cada 14 dias vão no meu consultório. Eu falava para você que hoje é dia de irem lá. Eles vão para ouvirem palestras nossas, uma bibliografia extensa, temas para lerem, livros para lerem, né? E um encaminhamento frequentemente para psicólogo, encaminhamento para os programas que tem aí de amor exigente, etc. Os pais têm que participarem desses programas, têm que lerem tudo o que ele está lendo, a literatura, eles têm que ter acesso. E o primeiro tema, e o mais importante, se chama codependência. Você pode acessar, entra no Google aí, acessa codependência. E aí essa mãe vai se achar ali dentro, como uma doente que é conivente com todo um processo patológico. Que não tem fundo isso aí. Esse poço não tem fundo. É muito complicado quando a mãe ou o pai, a pessoa que é codependente, descobre que está sendo manipulada pelo filho ou pelo neto? Ela custa muito aceitar. Ela custa muito aceitar. Porque a essas alturas a família já está em conflito total. E as acusações que pesam sobre ela, se ela aceitar, todo mundo vai dizer, não falei? Então ela não quer aceitar isso aí. Ela só vai aceitar quando ele entra na terceira fase, que aí se impõe o internamento. Quando ele é internado, ela se alivia, porque vê que ele está cuidando, porque ela entende que ele vai ou para a cadeia, ou para o hospital, ou para o cemitério. Então ele é internado e ela procura ajuda. E aí nós orientamos essa mãe que procure psicólogo que tenha experiência nisso aí. Né? Eu insisto que os profissionais terão que ser profissionais com vivência, com experiência nisso aí. Né? Eu dou um exemplo para elas assim. Eu sou médico, endocrinologista e homeopata. Aí a senhora me procura para fazer uma cirurgia cardíaca. Ué, médico? Não. Então tá, vou fazer uma cirurgia cardíaca na senhora. Já pensou o desastre? Então às vezes ela procura um psicólogo, mas não é um psicólogo que tem experiência com quimiodependência. Vai virar uma novela. Pode até ser enganado junto. Vai virar um novelão, um melodrama, de ela contar as historinhas dela. Quando ela vai para um profissional com experiência, ela é levada a reconhecer a doença e as medidas vêm no sentido de sanear esse problema. Né? Isso é muito importante. Por isso que nós, paralelamente ao internamento, temos um programa de atendimento à família com os nossos profissionais. E frequentemente, quando a família é de fora de Londrina, que não pode atender a cada 14 dias o nosso chamamento, a gente orienta que procure na cidade, né,
um profissional que tem experiência nisso aí. E a gente dá o perfil desse profissional. Esse profissional tem um perfil, tem experiência na área, para que essa família seja atendida. Porque o nosso programa visa o pós-internamento. Como é que vai ser daqui 6 meses? Daqui 6 meses ele vai sair de lá outra pessoa. Ele não pode encontrar o ambiente familiar ainda doente. Se o ambiente familiar permanecer doente, ele vai recair. Que é o que acontece. Tratou 6 meses, em 1 semana, 2, 1 mês, recaiu. Porque chegou em casa e encontrou o mesmo ambiente. Ou seja, a mesma pessoa codependente que vai estar lá passando a mão na cabeça. Que vai lá, é muito comum eu perguntar assim, no pós-tratamento, qual é o horário que ele está levantando agora? Ah, doutor, eu deixo ele dormir até o meio-dia, porque ele disse que na clínica ele tinha que levantar todos os dias às 7 horas. Coitadinho. Ao meio-dia ele levanta. E aí o que tem? Ah, e a mesa está pronta. Volta, ela se tornou, o que é a codependência? É uma mãe ou uma esposa que passa a exercer o papel de uma cuidadora. Ela passa a fazer uma enfermagem absolutamente errada. Governanta. Uma governanta dele, uma escrava dele, porque adicto é escravo de. Ele é escravo da droga e ela é escravo dele. E os dois estão doentes. E os dois estão doentes. Se essa mãe não se tratar, a recaída vai ser, com certeza, 100%. Doutor Júpiter Silveira, quero agradecer a entrevista, muito obrigado pela presença. Quem tem mais dificuldade, está preocupado, será que meu filho ou minha filha está usando drogas? Eu quero mais informações. Pode entrar no site da clínica, pode ligar, Exatamente. Fazer um contato? Pode ligar. O telefone é 3347-3130, código de área 43, 3347-3130, e o endereço eletrônico é www.granvitoria.com, gran com N, vitória.com, e lá tem uma série de informações também para a família poder se informar. Para começar a informar, nesse telefone, se for de interesse da família, é passado o meu telefone, a gente atende, porque nós já passamos por essa dor, a gente sabe o que é isso. E é possível, para a gente encerrar realmente, em uma palavra, é possível a recuperação? Com certeza. Nós temos muitos exemplos. No nosso site, agora no aniversário, vários que a gente nem lembrava mais, mandaram a sua história de vida, estão recuperados, estão muito bem. 6 anos de clínica. 6 anos. Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora a gente vai dar uma dica para você que quer morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas matérias, nossas entrevistas de hoje. Deixamos o espaço aqui à disposição de quem quiser também fazer o contraponto. Mas eu quero também fechar, já que nós falamos aqui de saúde do homem, da questão das drogas, fechar com uma matéria que circulou também na Gazeta do Povo, no final de outubro. Cervejarias vetam apoio a Open Bar. Está aqui a matéria que também vem do Estadão Conteúdo, né? E, na verdade, meu amigo, minha amiga, a Associação de Indústria da Cerveja, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, que congrega a Ambev, que é a maior, Brasil Quirim, que é dono da Skin Cariol, o Grupo Petrópolis e também a Heineken, deu início a uma campanha onde eles estão proibindo os seus distribuidores de patrocinarem as chamadas festas Open Bar, né, onde o consumo é estimulado. Segundo o Paulo Petroni, que é diretor executivo da associação, isso acaba estimulando o consumo, as Open Bar acabam estimulando o consumo nocivo e abusivo da bebida e não é o que ele quer para os seus consumidores. A indústria prega, segundo a nota, o consumo responsável também de cerveja. Uma nota interessante, né? A própria indústria começando a perceber que alguns comportamentos, como beber até cair, é algo que realmente não faz bem nem para a pessoa, para a saúde e muito menos nem para a sociedade e também muito menos para os negócios. Aquele que bebe até cair não vai consumir durante muito tempo. Na minha opinião, é necessário também começarmos a rever todo esse tipo de comportamento. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. Um ótimo final de semana para você. Tudo de bom. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.